Parece haver, a partir da filosofia do século XIX, parece haver uma espécie de cisão, né, entre o que seria o universo da consciência racional e o que seria o conjunto de elementos que nos movem para além da organização racional, que é onde o Freud está, nessa tradição, né? E quando ele dizia que o primeiro era o heliocentrismo, né, é a primeira ferida narcísica, a segunda é o darwinismo, isso Freud falando. Por quê? Porque teria provado que nós somos parentes do macaco e não feitos à imagem de Deus, né? A terceira seria ele, Freud, quando teria mostrado que o eu não é o senhor na sua própria casa. É a afirmação textual do Freud. O eu não é o senhor da sua própria casa. Essa divisão, de certa forma, da vida psíquica, ela é uma divisão que, na psicanálise, não só na psicanálise, ela é uma divisão que vem desde o período idealista romântico na filosofia alemã, que eu estou usando mais ou menos como sinônimo, mas não é, só para facilitar a nossa cronologia e geografia, porque são alemães ali, todos eles que estão pensando isso, que passa pelo Freud, né, de forma muito marcante, mas que estabelece uma certa dissociação, não no sentido psicopatológico, mas estrutural, uma certa dissociação entre os elementos que são racionais e conscientes, de um lado, e os elementos que nos impulsionariam, de fato, do modo profundo, muitos deles irracionais. Eu acho que essa teoria é muito interessante para explicar por que você não consegue experimentar sentido naquilo que você decidiu experimentar. Se fosse assim, era fácil. Tipo, eu vou sair hoje de manhã e vou comprar um sentido no shopping, né? Então, assim, isso até pode funcionar umas 3 vezes. Na quarta você já está de bode, já está entediado, né? É aquilo... Eu falava para vocês ontem do Blaise Pascal, aquele filósofo do século XVII, que começou com essa história de angústia, né? Que ele falou uma frase que aqui no Brasil virou, não é samba, mas alguma coisa, acho que foi Noel Rosa que fez uma música com essa frase. O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Não é uma poesia essa frase. No Brasil virou uma poesia, virou uma música, né? Essa frase quer dizer que o coração tem modos de operação que a razão desconhece, né? O coração tem suas razões que a razão desconhece, significa o coração tem a sua vida que a ele é coerente, que é desconhecido pela razão, né? Digamos, esse conjunto de coerências do coração é desconhecido pela razão. Então, essa cisão entre coração e razão, ou já no século XIX, essa é uma cisão que vai alimentar muito o romantismo, né? Essa ideia de que, então, nós temos uma vida que é racional, que é organizada, que calcula, digamos assim, e uma outra vida que é movida por impulsos. O Nietzsche falava de Trieben, impulsos, que nos empurra para frente, é a mesma expressão que o Freud vai usar para pulsão, né? Que nos empurra para frente, que nos move e que muitas vezes é irracional. Então, essa divisão é justamente o que Freud quer dizer que ele teria causado a terceira ferida narcísica, que é você não consegue estabelecer de forma racional e calculada o que é que exatamente vai fazer sentido para você, assim como você não consegue estabelecer quem você vai amar.